Eu tenho uma perguntinha com relação já ao período, né, a questão da indenização. Eu gostaria de direcionar aqui ao doutor Guaraná, que eu ia chamar de GG, pela intimidade aqui. A questão do procedimento, como é que funciona o requerimento administrativo, se faz o requerimento isoladamente, eventualmente, se faz já no pedido de aposentadoria, se é interessante aguardar o momento de se aposentar, considerando que há aumento, né, com a correção monetária, os juros eu sei que é limitado a 50%, mas de repente seria interessante pincelar como é que é feito esse cálculo, só para o pessoal ter uma noção. E a questão das provas, o que se pode usar de prova quando o contribuinte individual tem documentos escassos? Eventualmente uma nota fiscal ali, talvez uma declaração de imposto de renda, mas não tem uma documentação farta com relação ao período que ele pretende indenizar. Essa é a minha pergunta aí, repassada de um telespectador. Vamos lá, vamos por parte, pelas partes que eu sei, né? Eu acho que a Alex talvez tenha bem mais segurança do que eu para responder, mas vamos lá. Existe a possibilidade hoje de você fazer esses pedidos de cálculo no pedido de aposentadoria. O que acontece é que gera uma insegurança porque você não sabe exatamente quanto é. Então, teria que fazer o pedido de aposentadoria para saber quanto é que você teria que pagar para poder saber se seria viável ou não. Particularmente, eu não gosto disso, sabe? Eu acho mais interessante fazer o pedido antecipado anteriormente para saber quanto seria o valor calculado pelo INSS para poder exatamente o segurado saber quanto é que ele, se ele tem essa disponibilidade, né, para pagar essa questão da indenização. O que mais que eu ia falar? Perdi o, Não, perdi o desculpa, raciocínio. eu fiz Não, muitas perguntas. não, exatamente. Só que esse pedido presencial, eu particularmente, desde o ano passado, não estou conseguindo fazer. E aí, já conversei com vários colegas, inclusive do INSS, e não existe essa possibilidade de fazer isso à distância, pelo menos via o meu INSS ou INSS digital, que a gente tem acesso e trabalha bastante, né? A resposta tem que ser presencialmente na agência e não estão fazendo isso presencialmente nas agências. E aí os clientes têm cobrado e eu nem sei mais o que dizer, né? Porque eu precisaria, inclusive, um pedido formal para poder até ajuizar um mandado de segurança, alguma coisa do tipo. É, Você perguntou também como seriam as formas de comprovação, né? Então, o contribuinte individual, ele prescinde que você tenha uma atividade laborativa e que você comprove isso, né? Então, nos períodos onde você eventualmente pretende indenizar, você tem que provar, né? Comprovar imposto de renda, notas fiscais, algum tipo de comprovação que você tenha, né? Até de repente, eu acho que com justificação administrativa, Alex, eu acho que a gente consegue também, não é? A comprovação do exercício da atividade. E eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Complementa aí, Alex, me ajuda. Vou complementar alguns aspectos. Primeiro, Tá. com relação ao valor da contribuição, ou seja, quanto que tem que se pagar e como que a gente Sim. faz o cálculo, você tem dois formatos, doutora Helena e aqueles que nos assistem. Você tem, num primeiro aspecto, aquele que hoje faz parte do regime geral de previdência e quer contribuir ou indenizar essas parcelas vencidas. Então, se você tem parcelas vencidas dentro do prazo chamado prazo decadencial, que é 5 anos antes de hoje, tá? Você consegue ser contribuinte individual, se você já tinha ali a formalização como contribuinte individual, se você já vertia contribuições antes e dentro desse prazo de 5 anos, você pode, dentro do próprio sistema de emissão de guias GPS, emitir a sua guia de recolhimento. Então você não precisa, em tese, você não precisa fazer pedido formal nenhum para o INSS. Emite a guia e pronto, se você estiver dentro do prazo decadencial de 5 anos. Então, nem requer cálculo, o próprio sistema faz o cálculo para a gente automaticamente. Então, eu quero emitir uma guia aqui eu já sou contribuinte individual e quero emitir a guia aqui de julho de 2018, né? Basta eu informar o valor do salário de contribuição e o sistema vai fazer o cálculo para mim automaticamente. Quando eu tenho que contribuir parcelas vencidas há mais de 5 anos, ou seja, dentro do período decadencial, aí eu tenho também para esse grupo duas linhas.
O segurado que é contribuinte aqui no nosso regime geral de previdência e tem a pretensão de que esse período recolhido seja reconhecido como tempo de contribuição dentro do próprio regime geral de previdência, ele vai ter que passar o cálculo dessas parcelas, não é escolhido por ele, e nem daquilo que ele consegue comprovar efetivamente de rendimento à época. Então, por exemplo, se for utilizado como meio de prova, um deles, a declaração de imposto de renda da época, né, e ele recebia ali uma remuneração tal, não vai ser essa que será levada em conta, e sim um processo de cálculo de média. É feito o cálculo de média dos 80% maiores salários de contribuição até a data de hoje. Aí faz-se um cálculo de média na data de hoje, né? Essa média apurada vai servir como base para essas contribuições, dessas indenizações, das parcelas vencidas, né? E aí se tem a alíquota de 20% desse valor, mais juros e correção monetária dentro do período, com as limitações que a própria doutora Helena colocou, né? O limite máximo ali de 50%. Esse é o formato de cálculo dessas parcelas vencidas, tá? Ele segue essa linha, o segurado não escolhe o valor. Você tem ainda, dentro dessa mesma possibilidade de indenização, ou seja, parcelas a mais de 5 anos, você pode ter a intenção de fazer essas indenizações, mas levar isso para o serviço público, para o regime próprio de previdência. Você fala assim, eu quero recolher contribuições pretéritas, períodos pretéritos de contribuição, mas eu não vou usar no regime geral, eu vou usar no regime próprio. Como é que funciona o procedimento nessa linha de cálculo? Né? O procedimento de prova são os mesmos, mas como é que funciona o procedimento de cálculo? Não tem cálculo de média numa situação como essa, né? A remuneração do trabalhador do serviço público atual é que vai servir como base para essa contribuição pretérita. Então, vamos admitir, um segurado que tenha uma remuneração, servidor público quer fazer o recolhimento para levar lá para o serviço público. Quanto o senhor ganha hoje? Minha remuneração hoje é R$5.000. Então, R$5.000 será a sua base de cálculo para a contribuição das indenizações, 20% desses R$5.000. Limitado, obviamente, ao teto dos salários de contribuição hoje, que é de 6.430 e qualquer coisa, e 57. Acho que 6.433 e 57, acho que é o teto hoje. Então ele tem essa linha, né, no formato de apuração do valor. E com relação ao procedimento, que você perguntou também mais cedo, de fato, o INSS não tem hoje aberto mais esse procedimento, ele segurou, mas o advogado tem aquele atendimento telepresencial, né? Ele pode forçar a abertura de algum agendamento, e no atendimento telepresencial, né, um colega me relatou que conseguiu forçar a abertura desse atendimento para ele poder fazer esse requerimento. Se não conseguir fazer isso, ele pode também forçar, né, um pedido administrativo de aposentadoria, ainda que essa aposentadoria não seja gerada, para ele criar as condições desse procedimento. Essa seria a segunda opção, tá? Basicamente é isso aí.